seja bem-vindo a mais uma aula aqui hoje, sexta-feira. E a gente queria dar continuidade ao tema que a gente iniciou na aula passada. Alguém lembra sobre o tema? Revoluções inglesas. As revoluções inglesas foram um marco na história europeia para a criação da monarquia parlamentarista, lá no governo inglês. E a gente viu que lá no século XVII, nas dinastias Tudor e a dinastia Stuart, que eram as dinastias que governavam a Inglaterra naquela época, a gente viu que na época o governo era absolutista, ou seja, o rei tinha total domínio em todos os aspectos, seja na economia, seja nas questões sociais, questão religiosa também. E a gente viu que o rei da época teve uma discordância sobre as leis da Igreja Católica, e houve um desligamento do governo. O oitavo rompeu com a Igreja Católica e criou uma nova religião na Inglaterra, que foi o anglicanismo. Nesse período também, o anglicanismo tornou-se a religião do Estado, a religião oficial do Estado da Inglaterra. Nesse período também surgiu algumas outras religiões, como a presbiteriana, a igreja puritana, que nós iremos ver isso mais na frente. Certo é que a sociedade inglesa naquela época, o parlamento, estava insatisfeito com o poder absoluto do rei. O rei tomava suas decisões e não participava nada para os parlamentaristas, que boa parte do parlamento eram formados pelos burgueses, aqueles que continham o poder econômico em suas mãos. Por isso que começou a haver as revoltas inglesas. Uma das revoltas mais conhecidas é a Revolta Gloriosa, que com essa Revolta Gloriosa se consolidou o governo da monarquia parlamentarista, que nós iremos ver em um vídeo auxiliar que eu irei passar aqui para vocês, para aprofundar o conhecimento. Vocês irão entender melhor essa questão dessas revoltas que houve na Inglaterra. Com essas revoltas, com essas mudanças de dinastia Tudor para a dinastia Stuart, com as mudanças de reis, com as revoltas civis que aconteceram, a burguesia tentando ter participação no governo, a gente viu que houve uma mudança, tanto na questão política, como social, como religiosa, como de pensamentos. A sociedade começou a ter os pensamentos, começou a questionar por que o rei tem que ter o poder absoluto. Né? Foi nessa época que começou a surgir esses pensamentos lá na Inglaterra. Hoje nós vivemos uma república democrática aqui no Brasil, mas foi influenciado também por esses pensamentos iluministas europeus, porque na época do absolutismo inglês, aqui que nós estamos estudando, o rei tinha poder absoluto, e aí o povo questionava isso. Por isso aconteciam as guerras, acontecia de o rei perseguir os cidadãos que iam contra os seus pensamentos. O governo lá era uma monarquia absolutista. Com as revoltas, o governo passou a ser, continuando a ser monarquia, mas monarquia parlamentarista, certo? O que eu quero de vocês hoje, a atividade que eu irei passar para vocês irão destacar as principais características do governo absolutista inglês e do governo monarquia parlamentarista inglês também, que esse governo monarquia parlamentarista permanece até hoje, nos dias atuais, lá na Inglaterra.